Você já se perguntou o que leva uma testemunha a mudar seu depoimento ao longo de um processo? Ou como um psicólogo pode auxiliar em conflitos familiares, especialmente em disputas de guarda? E ainda, como se avalia o perfil psicológico de uma pessoa envolvida em um crime? Essas são algumas das questões que abordaremos nesta disciplina de psicologia jurídica. Nesta aula, vamos entender como a psicologia se integra ao campo jurídico, contribuindo de forma técnica e ética para decisões mais justas. Você estudará os principais conceitos relacionados à personalidade, à psicopatologia e ao comportamento humano no contexto do direito. Vamos analisar situações reais e discutir a atuação do psicólogo em varas de família, casos de violência, mediações de conflito e também no sistema prisional. Estudar psicologia jurídica é fundamental para compreender o impacto que o sistema de justiça tem sobre indivíduos e grupos sociais. Ao conhecer as nuances do comportamento humano em contextos legais, o profissional pode oferecer subsídios importantes para garantir que direitos sejam respeitados e decisões sejam mais assertivas. A escuta qualificada, o manejo adequado da linguagem e a elaboração de laudos e pareceres são apenas algumas das habilidades exigidas nessa área. Na prática, o psicólogo jurídico atua em diferentes frentes, escutando vítimas e réus, avaliando condições mentais, mediando conflitos, produzindo relatórios técnicos para o judiciário e até acompanhando processos de adoção ou ressocialização, seja no direito penal, civil, na área da infância e juventude ou nos atendimentos institucionais. Essa atuação é marcada pela escuta empática e pelo compromisso com a ética. Agora que você conhece a importância dessa disciplina, é hora de mergulhar nos conteúdos, explorar os materiais e desenvolver um olhar crítico sobre a psicologia aplicada ao meio jurídico. Aproveite esta oportunidade para fortalecer sua formação e expandir sua atuação profissional. Vamos começar? Olá, tudo bem? Meu nome é José Augusto Rento, sou mestre em psicologia e psicólogo jurídico, e quero conversar com vocês sobre um tema importante: a judicialização das relações familiares. Um traço característico da nossa sociedade atual é uma dificuldade que as pessoas têm de desenvolver habilidades para melhor estabelecimento de relações interpessoais e resolução de conflitos. Essa característica, aliada ao individualismo e narcisismo exacerbados, contribui para sérias dificuldades e uma maior demanda do judiciário na tentativa da resolução de conflitos. No caso das relações familiares, isso também vem ocorrendo, com uma busca cada vez maior pelo sistema de justiça, muitas vezes para resolver questões de pequena monta. Ao mesmo tempo em que há uma maior demanda por essa atuação do sistema judiciário, ocorre, algumas vezes, uma judicialização de aspectos da vida familiar, onde é a justiça que deve definir e mesmo punir os integrantes de um sistema familiar que não conseguiram alcançar um nível de adaptação naquele sistema.
Um exemplo que vem sendo amplamente discutido nos últimos anos é a síndrome de alienação parental. Esse conceito foi desenvolvido pelo psiquiatra americano Richard Gardner e se referia ao processo de afastamento e desconstrução de uma das figuras parentais, pai ou mãe, causado por um desses genitores na criança. Segundo Gardner, na síndrome de alienação parental há, em primeiro lugar, uma campanha de um genitor, o alienador, visando denegrir a imagem do outro genitor, o alienado, bem como uma participação da própria criança que começa a ver o outro pai de forma negativa, além de atacá-lo, inclusive com situações falsas, como alegações de violência sexual ou desenvolvendo falsas memórias. A teoria de Gardner teve grande impacto em todo o mundo, com diversos países estabelecendo leis para coibir a alienação parental e a consequente síndrome de alienação parental. No Brasil, essa lei é a 12.318 de 2010, que define a alienação parental em seu artigo 1º como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Nessa lei, no artigo 5º, é afirmado que o juiz poderá pedir uma perícia psicológica ou biopsicossocial nos casos de suspeita de alienação parental. No entanto, aqui vemos a questão da judicialização. Afirmar que toda criança que resiste ao contato com um dos pais sofre alienação reduz a complexidade das relações familiares e, por isso mesmo, nos últimos anos, vem se refletindo mais criticamente sobre a alienação parental e, sobretudo, sobre a síndrome de alienação parental. Uma das críticas ao modelo de Gardner é que ele é um modelo unifatorial, ou seja, explica a resistência da criança ou adolescente em estar com um dos pais como consequência de uma alienação causada por outro pai. Na prática, muitas vezes, embora possamos acompanhar casos em que um pai aliena a criança frente ao outro, geralmente nos deparamos com uma situação multifatorial, onde diferentes aspectos estão envolvidos na resistência da criança. Esses aspectos podem incluir desde uma reação à separação dos pais, passando por questões psicoemocionais da criança, fase do desenvolvimento, vínculo que a criança possuía com os pais antes da separação, comportamentos do pai ou mãe com quem a criança resiste em conviver, entre outros motivos. Sendo assim, ao se deparar com uma criança que resiste em conviver com um dos pais, um modelo multifatorial deve ser utilizado, o que vem sendo denominado crianças que resistem ao contato parental. Assim, adota-se uma aproximação mais sistêmica e integrada desse complexo tema que é a alienação parental. Até a próxima!
Olá, meu nome é José Augusto Rento, sou psicólogo jurídico e hoje vamos falar sobre a definição de psicologia jurídica. Vamos lá? É provável que ao longo de seus estudos você se depare com diferentes definições do que seja a psicologia jurídica. Algumas vezes, por exemplo, você verá que a psicologia jurídica é compreendida como sinônimo de psicologia forense, psicologia judiciária ou psicologia na prática jurídica. Entretanto, embora parecidas, essas definições guardam algumas diferenças. Nesse sentido, é importante você lembrar que a psicologia jurídica é um campo em construção. E por isso mesmo, é normal essa tensão em busca de uma clareza conceitual. Ao longo da sua trajetória, diferentes entendimentos sobre a psicologia jurídica vêm sendo construídos. Para alguns autores, por exemplo, a psicologia jurídica seria a aplicação da psicologia clínica no poder judiciário. No entanto, a prática demonstra que há grandes diferenças entre a atuação do psicólogo clínico e jurídico. Por isso mesmo, gostamos de compreender a psicologia jurídica segundo a clássica definição de Ortega y Gasset, em seu livro Manual de Psicologia Jurídica, qual seja, a psicologia jurídica é a psicologia aplicada ao melhor exercício do direito. Com esse entendimento, abre-se a porta para uma ampla gama de intervenções e contribuições da psicologia para o direito, surgindo sub-áreas da psicologia jurídica, como a psicologia penitenciária, a psicologia criminal, a psicologia do testemunho, entre outras. Espero que tenha contribuído para seus estudos e aumentado a sua motivação para aprofundar no tema. Até o próximo vídeo. O que você sabe sobre as atuações do psicólogo nos direitos de crianças e adolescentes? Deixa eu te contar um pouquinho mais. O reconhecimento da criança e do adolescente como um sujeito de direitos foi uma grande conquista alcançada principalmente ao longo do último século, com diversos países demarcando legislações para proteger essas pessoas ainda em fase peculiar do desenvolvimento. No Brasil, uma grande conquista foi o Estatuto da Criança e do Adolescente do ano de 1990, que estabelece uma série de direitos das crianças e adolescentes. Visto a necessidade de conhecimento específico para melhor lidar e contribuir para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, o psicólogo jurídico é chamado a contribuir com seu saber e intervenção em diferentes âmbitos do direito da criança e do adolescente. Uma das principais atuações é no âmbito do acompanhamento do processo de adoção de crianças e adolescentes que foram destituídos de suas famílias, ou seja, afastados de seus pais ou cuidadores, ou por manifestações destes, ou por situações de violência, negligência, ou mesmo por falta de algum familiar que aceite atuar e resguardar os direitos desta criança ou adolescente. O psicólogo que atua no âmbito da adoção deve tanto acompanhar as crianças que se encontram em instituições de acolhimento, antigamente denominadas orfanatos, como os pretendentes à adoção. O artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente demarca a importância do psicólogo nesse contexto, citando que, por meio de equipe interdisciplinar, toda criança que estiver em programa de acolhimento familiar deve ter sua situação reavaliada trimestralmente. Essa reavaliação é de grande importância para uma tentativa de reintegração da criança ou colocação em família substituta, sendo imprescindível o conhecimento do psicólogo no âmbito das relações familiares. É isso aí, pessoal. Até a próxima.
A atuação do psicólogo no caso de inimputáveis e nos casos de vítimas de violência sexual. O que você conhece sobre esse tema? Vem comigo. O psicólogo jurídico possui um amplo espectro de atuações. Uma delas se dá no âmbito do direito penal ou criminal. Nesse sentido, duas atuações são importantes: os casos de inimputáveis e nas situações de suspeita de violência sexual contra crianças ou adolescentes. No primeiro caso, vale sublinhar o artigo 149 do Código de Processo Penal, que aborda a atuação do psicólogo, chamado de perito, no âmbito criminal, notadamente quando o acusado de um crime apresenta algum sinal de transtorno mental que mereça ser investigado por um profissional da área de saúde mental. Essa avaliação é importante, já que pode levar à conclusão de que a pessoa é inimputável, ou seja, não possui condições mentais básicas exigidas por lei para ser culpado pelo cometimento do crime. Um outro campo de atuação de extrema importância é aquele que envolve as acusações de violência sexual contra crianças e adolescentes. Nesses casos, o papel do psicólogo é imprescindível, já que muitas vezes a violência sexual não deixa marcas físicas, sendo a palavra da vítima a única possível prova do crime. Nesse sentido, o psicólogo deve buscar uma sólida formação em vista de avaliar casos complexos, onde não só a palavra da suposta vítima, mas também o contexto familiar, aspectos do suposto agressor e alguma sintomatologia apresentada pela criança ou adolescente contribui para corroborar a hipótese de um abuso ou desmenti-la. Fico por aqui, pessoal. Até a próxima! Você já ouviu falar sobre a escuta especializada, sobre o depoimento especial e a psicologia do testemunho? Ainda não? Então vem comigo. Um dos grandes desafios para o psicólogo jurídico é a atuação nos casos de suspeita de violência sexual contra crianças e adolescentes. Tais casos, onde muitas vezes não há marcas físicas da violência, se mostram complexos, marcados por intenso sofrimento das partes e consequências graves para todos os envolvidos, seja uma acusação verdadeira ou falsa. Um dos aspectos mais importantes se refere a como abordar adequadamente a suposta vítima, garantindo um acolhimento humanizado e com a utilização das melhores técnicas para a aquisição de informações e dados sobre o acontecimento. Durante muito tempo, uma criança ou adolescente vítima, após revelar sobre um abuso sexual, era escutada diversas vezes por diversos profissionais durante vários anos, se constituindo em uma situação de revitimização e que impunha grande sofrimento à mesma. Por isso mesmo, em 2017, foi criada a Lei 13.431, que demarcou duas intervenções importantes nos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes: a escuta especializada e o depoimento especial. A escuta especializada é definida como o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado ao relato estritamente necessário para o cumprimento de suas finalidades. Já o depoimento especial é entendido como a oitiva do adolescente ou criança, vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária. O depoimento especial vem sendo empregado em diversos tribunais de justiça do Brasil, com salas específicas para tal e, ainda que sofrendo algumas críticas de psicólogos, com muitos aderindo a essa abordagem.
Para sustentar o depoimento especial, a psicologia do testemunho tem contribuído com seus conhecimentos sobre o funcionamento da memória e a melhor forma de acessá-la por meio de entrevistas. Nesse sentido, o Brasil possui o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense com Crianças e Adolescentes, que eu convido você a conhecer. Espero ter contribuído para seus conhecimentos. Até a próxima! Olá, tudo bem? Meu nome é José Augusto Rento, sou mestre em psicologia, psicólogo jurídico e nesse vídeo vou conversar com vocês sobre o modelo pericial e práticas não reducionistas no âmbito da psicologia jurídica. Com isso, quero dizer que na relação com os operadores do direito, juízes, promotores, advogados, muitas vezes a expectativa por parte dos mesmos era que o psicólogo realizasse uma intervenção, geralmente avaliação psicológica, e emitisse um documento, o laudo psicológico, respondendo à necessidade de um perito, ou seja, pessoa que detém um conhecimento específico sobre um tema e contribui para a construção do convencimento do juiz. Entretanto, essa praxis vem se mostrando, ao longo do tempo, uma forma engessada e reducionista de atuação do psicólogo no campo jurídico, que muitas vezes se depara com a experiência de não conseguir adequadamente gerar reflexões e modificações na dinâmica de vida daqueles que recorrem ao judiciário. Na prática, escutamos profissionais da área reclamando que sua atuação, muitas vezes, parece como enxugar gelo. Além disso, o profissional se depara com a tensão da expectativa dos operadores de direito, que desejam um documento que lhes permita basear uma decisão, e a necessidade de uma intervenção reflexiva, que gere um nível de compromisso daqueles que estão no judiciário com a condução de suas próprias vidas. Além disso, o modelo pericial facilmente se relaciona e dá as mãos a um modelo de produção quantitativa de documentos, levando a que prazos curtíssimos sejam estabelecidos para a realização de procedimento e confecção de laudos, ignorando o tempo que as pessoas necessitam para expressar suas dores e angústias, sendo comum alguém afirmar que, no contexto do judiciário, a avaliação psicológica é o primeiro momento onde ela é escutada. Aqui vale a máxima de que quantidade não é sinônimo de qualidade, e que no campo da psicologia jurídica ainda há uma forte tensão para se quebrar a lógica generalizada do produtivismo e, consequente, objetificação das vidas e pessoas. Na busca por modificar tal estrutura, ou ao menos oferecer outras formas de atuação,
vem crescendo práticas alternativas, onde se busca a maior promoção da autonomia da pessoa e a demarcação da importância da mesma na condução e resolução de seus problemas. Alguns exemplos desse tipo de intervenção são as oficinas de parentalidade ou oficinas de pais e filhos, onde pais que estão em um processo de guarda ou regulamentação de convivência são chamados a participar de um encontro, onde são abordadas questões referentes à separação, as consequências para a vida dos filhos, os impactos que os conflitos continuados entre os pais causam na vida dos filhos e a importância de ambos se comprometerem com o bem-estar da criança ou adolescente, que também sofre com as modificações advindas do divórcio. A justiça restaurativa também é outro exemplo de práticas alternativas que podem ser desenvolvidas pelos psicólogos jurídicos. Nela, as partes intrincadas em um conflito são convidadas a uma mudança no paradigma adversarial e a adoção de um modelo onde os aspectos emocionais e comunitários dos envolvidos são considerados importantes, sendo que a sanção ou pena não é o objetivo final da intervenção. A mediação de conflitos também deve ser citada aqui como uma outra ampla possibilidade de atuação do psicólogo que busca contribuir para que as partes enredadas no conflito alcancem um protagonismo e uma resolução. Finalizamos por aqui e espero que você busque conhecer mais sobre o campo da psicologia jurídica e formas menos reducionistas de intervenção. Até breve! Psicologia e direito. O que você sabe sobre essas duas áreas? Vem comigo. Inicialmente, podemos dizer que a psicologia e o direito possuem aspectos comuns, mas também aspectos que os distanciam, sendo que a relação entre essas duas áreas pode ser descrita como permeada por encontros e desencontros. O direito é uma disciplina milenar, consolidado no corpo de normas romanas que ao longo da história veio se desenvolvendo. Já a psicologia, ao menos como ciência em seu sentido moderno, tem pouco mais de 100 anos. Por outro lado, a psicologia e o direito se preocupam com o comportamento humano, se debruçam sobre a ação das pessoas. Nesse sentido, podemos dizer que a psicologia e o direito podem se ajudar para a construção de uma sociedade mais justa. Entretanto, temos também que demarcar as áreas de independência dessas duas disciplinas. O direito, ainda que se preocupe com o comportamento humano, possui uma aproximação normativa de tal comportamento, ou seja, determina o que deve ser feito. A psicologia, por outro lado, possui uma aproximação compreensiva. O direito se preocupa com a verdade que se alcança com a análise de fatos e provas. A psicologia se debruça sobre a verdade do sujeito. Sendo assim, nessa relação entre direito e psicologia, respeito pelos limites e reconhecimento da contribuição que cada uma dessas disciplinas pode oferecer para a construção de uma sociedade mais justa são essenciais para evitar que os desencontros se façam mais presentes do que os encontros. É isso aí, pessoal. Até a próxima!
Você sabe quais são alguns dos desafios do psicólogo jurídico? Não? Então vem comigo. O campo da psicologia jurídica está em pleno desenvolvimento. Por isso mesmo, desafios se impõem a todos aqueles que decidem empreender por essa área da psicologia. Um dos primeiros desafios do psicólogo jurídico é a necessidade de conhecimento de diferentes áreas da psicologia e do direito. O domínio da legislação como o Código de Processo Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente e também leis específicas como a Lei da Guarda Compartilhada se faz necessário para uma atuação mais efetiva. De igual forma, o domínio de áreas da psicologia como a psicopatologia, a psicologia do desenvolvimento, a psicologia do testemunho e a avaliação psicológica contribui para um serviço de qualidade que alcance a função de contribuir com os operadores de direito, como promotores e juízes. Também se mostra um desafio a interlocução com os operadores de direito, que muitas vezes desconhecem a nossa função e procedimentos que podemos realizar, esperando, algumas vezes, uma atuação incompatível com aquela que podemos desenvolver, como, por exemplo, acreditar que somos capazes de extrair a verdade das pessoas. Como gosto de dizer, nós psicólogos não possuímos bola de cristal. Além disso, se faz importante o conhecimento das legislações próprias da psicologia no Brasil, como o Código de Ética Profissional, a Resolução sobre Documentos Psicológicos e a Resolução sobre Avaliação e Testes Psicológicos. Todas de grande importância no trabalho nessa área. Há também o desafio na prática cotidiana, onde muitos dos atendidos são dirigidos para o psicólogo jurídico de forma involuntária, diferente do que ocorre geralmente no âmbito clínico. Lidar com essa realidade exige do profissional melhores meios de conscientizar a pessoa que lhe foi dirigida, bem como maior cuidado com a confiança nos dados obtidos pelos procedimentos realizados. Esses são alguns dos desafios que se apresentam ao psicólogo que quer adentrar nessa área. A gente vai ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Agora nós vamos falar sobre as particularidades do psicólogo jurídico. Vem comigo. A atuação do psicólogo jurídico difere, em alguns aspectos, de outras atividades desenvolvidas por psicólogos clínicos, escolares e organizacionais, ainda que tenha alguns pontos em comum. Um exemplo se dá no campo da avaliação psicológica. Um dos principais âmbitos de atuação do psicólogo jurídico é a realização de avaliações psicológicas nos mais variados tipos de processos. Nesse sentido, uma questão que nasce é a obrigatoriedade ou não do uso de testes psicológicos quando da realização de tais avaliações. É importante esclarecer que a testagem psicológica não é sinônimo de avaliação psicológica e que existem outros instrumentais adequados para uma avaliação que não envolvem o uso de testes psicológicos. Aqui, deve-se combater o preconceito de que uma avaliação psicológica só é boa se usar testes. Essa crença algumas vezes pode estar presente no âmbito dos operadores do direito. Nesse sentido, uma formação contínua do psicólogo jurídico se faz importante, visando ajudar o profissional a ter um embasamento para justificar sua intervenção e dar conta de uma demanda muitas vezes gigantesca. Outro grande desafio que se mostra aos profissionais que cotidianamente atuam na área. Por fim, o psicólogo jurídico frequentemente é chamado a concretizar sua atuação por meio de um documento psicológico.
Nesse sentido, é de imprescindível conhecimento a Resolução 06 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia, que versa sobre a elaboração de documentos escritos pelo psicólogo no exercício profissional. Nessa resolução, são definidos os princípios da elaboração dos documentos escritos por psicólogos, bem como os tipos de documentos que podem ser produzidos. É importante que todos os psicólogos, independente da atuação na área jurídica, conheçam tal resolução para prestar um serviço pautado nas padronizações e indicações éticas da profissão. Bom, é isso aí, pessoal. Espero ter contribuído para seus estudos e até a próxima. Olá, eu sou José Augusto Rento, sou mestre em psicologia, psicólogo jurídico e hoje vou conversar com vocês sobre os desafios da parceria psicologia e direito. Bom, vamos falar um primeiro tema aí que eu acho importante nessa parceria, que são as diferenças históricas entre essas disciplinas. O direito, né, é uma disciplina milenar, né, se constituiu há milênios, né, com todo o corpo iuris do direito romano e que foi, ao longo do tempo, se desenvolvendo, chegando a pontos importantes, né, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e se consolidando como algo necessário a todas as nações, né? A psicologia, enquanto ciência moderna, tem uma idade muito menor, né? Ou seja, nós estamos falando de 120 anos, se a gente for contar, né? É uma disciplina ainda em formação e no caso da psicologia jurídica, né? Que é a psicologia nessa relação aí com o direito, é algo ainda mais recente, que está em pleno desenvolvimento, com muito ainda sendo aprendido e construindo para uma melhor efetividade dessa relação. Nessa relação entre psicologia e direito, um outro desafio que a gente percebe, né, é quanto às expectativas que os operadores de direito, que são os advogados, os juízes, os promotores, possuem e aquilo que a psicologia ou psicólogo jurídico pode oferecer. Um exemplo, por exemplo, é que ao longo da sua constituição, a psicologia jurídica e o psicólogo jurídico foi demandado a atuar num modelo que a gente chama de pericial, ou seja, realizar uma avaliação em um determinado caso, uma disputa de guarda, por exemplo, no âmbito do direito de família, e elaborar um documento psicológico que é o laudo, né? Esse modelo pericial, né, ele hoje em dia é visto pela psicologia como algo importante, mas que não pode ser a única atuação do psicólogo jurídico. Ou seja, o psicólogo jurídico deve atuar também a ponto de proporcionar para as pessoas que são encaminhadas a ele no contexto judiciário uma ocasião de reflexão, de autonomia e, com isso, de responder também pela sua vida, resolvendo questões que muitas vezes, né, vão para além do judiciário. Então, esse é um aspecto interessante dessa relação entre psicologia e direito que ainda causa uma certa tensão. A expectativa dos operadores de direito com o modelo pericial de trabalho do psicólogo
e a avaliação do psicólogo, que deve superar esse modelo somente pericial e propor outras intervenções. Nós já vemos alguns avanços, né? No Brasil, por exemplo, a gente já vê as oficinas de parentalidade, ou oficinas de pai e mãe, que são encontros desenvolvidos para pais que estejam em contexto de disputa de guarda de seus filhos ou regulamentação de convivência, e que se constitui como uma ocasião para que esses pais possam refletir sobre os efeitos da separação dos filhos, sobre a consequência dos conflitos interparentais, né, o conflito entre os pais contínuo, e assim que eles possam, em conjunto, chegar a uma solução mais equilibrada para aquela família, com a participação, é claro, do psicólogo ajudando ali na formação. Um outro ponto também que a gente tem se debruçado nessa relação direito e psicologia é uma aproximação quantitativa versus uma aproximação qualitativa, né? Nós vemos cada vez mais o crescimento da demanda do judiciário para dar solução a conflitos dos mais diversos tipos, né? Essa judicialização da vida cotidiana, que a gente pode chamar, né, exige muitas vezes uma atuação célere do judiciário. Entretanto, isso pode levar a uma perda, quando falamos da atuação do psicólogo jurídico, na qualidade das intervenções. O psicólogo jurídico, ele vai trabalhar muitas vezes com intervenções que não obedecem um tempo mínimo, né, que o judiciário espera. Muitas das intervenções envolvem o tempo da pessoa também. Quando você vai fazer uma entrevista, quando você precisa fazer, na realidade, várias entrevistas para atuar em um processo, por exemplo, de suspeita de violência sexual de uma criança. São situações onde o modelo quantitativo traz prejuízos, pois o psicólogo jurídico trabalha muitas vezes no modelo qualitativo. Essa é uma tensão que vem se dando entre psicologia e direito, né, com muitas vezes o judiciário instituindo metas e que, se forem levadas a sério pelo psicólogo que está atuando no contexto do jurídico, pode levar a uma qualidade do trabalho menor. Um outro ponto de grande importância também nessa relação de psicologia e direito e no trabalho do psicólogo jurídico, né, é a necessidade de um múltiplo conhecimento, tanto interdisciplinar quanto disciplinar. Por exemplo, é muito importante que o psicólogo jurídico conheça diferentes legislações do nosso país: o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, o Estatuto da Criança e Adolescente, leis específicas como a Lei de Guarda Compartilhada, a Lei de Alienação Parental. São todas normatizações importantes para o psicólogo jurídico, que são do campo do direito, mas que ele necessita conhecer para ter uma atuação mais efetiva. Da mesma forma, diante da complexidade das atuações do psicólogo jurídico, é importante também que ele tenha um amplo conhecimento de outras áreas da psicologia. Por exemplo, psicopatologia, psicologia do desenvolvimento, psicologia da família, né, das relações familiares. Tudo isso é necessário para que ele seja capaz de dar uma resposta adequada às demandas que os operadores de direito vão estar realizando e pedindo a ele. Um outro ponto importante também, né, é a postura crítica que o psicólogo jurídico deve ter. Como eu já disse, né, a psicologia jurídica está em desenvolvimento, né? É uma área que tem se desenvolvido ao longo dos últimos anos, né? Podemos dizer que os últimos 30 anos têm sido de maior crescimento no Brasil, mas devido a isso é uma área que encontra muitos desafios, principalmente quanto àquilo que algumas vezes é demandado do psicólogo na sua atuação. Por isso mesmo, né, o psicólogo jurídico ele deve ter um olhar crítico pelo que ou para aquilo que demandam dele, né?
Ele tem que avaliar se é possível fazer aquilo que está sendo demandado, por exemplo, por um operador de direito, um juiz, um promotor. Ele tem que avaliar, muitas vezes, né, se, por exemplo, em uma demanda, quando pedem para que ele responda determinada questão, se é uma questão que ele vai responder. Um exemplo prático, né? Algumas vezes pode ser demandado em determinado tipo de processo que o psicólogo jurídico responda sobre questões clínicas daquele avaliado, né? Daquela pessoa que está participando da avaliação no contexto do judiciário. E hoje nós sabemos que não necessariamente, né, esse âmbito do judiciário é possível de se fazer uma avaliação clínica. Na realidade, a gente recomenda que não se faça, até porque muitas vezes a pessoa que está nesse contexto judiciário vai omitir certos fatos. Ela tem ali uma questão de desejabilidade social. Ela fala aquilo que ela avalia ser melhor para ela. Então, a avaliação clínica, né, ela requer uma relação de confiança, muitas vezes uma relação que a pessoa queira realizar aquela avaliação, que não é geralmente o contexto do judiciário. E aí o psicólogo jurídico tem que ser capaz de apontar as limitações para responder a questões clínicas de uma pessoa que está no judiciário. Por fim, né, a gente pode dizer que a parceria psicologia e direito, embora tenha, claro, desafios, né, ela encontra um denominador, de certa forma, comum, creio eu, que é a contribuição para uma sociedade mais justa, para uma sociedade que contribua para o desenvolvimento integral da pessoa. Por isso mesmo, né, a psicologia pode ajudar muito, principalmente em um momento onde vivemos uma grande individualização, né, ou melhor, um grande individualismo, né, uma sociedade com traços muito narcisistas, né, onde existe uma grande polaridade, né. Então, a psicologia, ela enquanto ciência, né, tem muito a contribuir para que se possa construir uma sociedade mais justa, aquilo que o direito busca em toda a sua história, né? Bom, agradeço então aí por ter escutado esse podcast, espero que contribua aí para a atuação, para o conhecimento de vocês e até a próxima.